Família, o novo trailer de Solo Leveling chegou pra gente com tudo, mostrando literalmente a insanidade que vai ser essa nova temporada. Olha só, a gente vai ter Jinwoo voltando pro Castelo Demoníaco, que a gente sabe que ele já derrotou o Cerberus, né? Ele vai avançar nos próximos andares, a gente tem 3 próximos ainda chefes pra ele derrotar ali. Vulcan, o Metus e também o tão temido Baran. Pois é, o negócio vai ficar doido, mas a gente vai ver ele com todos os caçadores começando a perceber de fato a força do Jinwoo, ver, lógico, como o cara realmente melhorou em tudo e o iniciozinho do romance entre Charain e Jinwoo. Bom, eu acho que já é mais do que o suficiente, né? Você tá preparado? A gente vai dar uma analisada e explicar os pedaços da história que foram mostrados pra gente nesse trailer. Então já vem com a pipoca que eu sei que tu é fã de Solo. Vamos que vamos? Bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, galera, Solo Leveling tá de volta pra gente. E, mano, olha só, se eu não vou demorar muito pra falar pra vocês, não. Ele vai vir explodindo. O trailer ele já começa com o Jinwoo lá querendo retornar pro Castelo Demoníaco. Lembrando, ele ainda tá procurando uma forma de salvar a mãe dele, que tá doente lá no hospital e tudo mais. A gente sabe que ele tá trabalhando muito como caçador pra poder conseguir uma graninha extra, né? E conseguir pagar as despesas médicas da mãe dele. Só que lá no castelo é onde ele acha cura pra isso. A gente vê lá na primeira temporada uma palhinha do castelo, né? Ele já derrotando os Cerberus. E isso, até então, ele não sabe nada sobre a fonte que tem lá, que pode curar e tal. A gente vai ver o retorno dele agora com o Soldado das Sombras, porque ele não tinha nenhum soldado. Ele conseguiu o Ygritte depois do castelo lá. E agora, tanto o Ygritte quanto o Iron estão junto com ele, né? Mano, fora o exército que ele construiu com aqueles monstros mais fracos. O lance aqui é que pra ele completar esse castelo, ele precisa subir mais de nível e o mais rápido possível. Enquanto ele tá lá, ele descobre uma receita pra água sagrada da vida, que é uma poção mágica que pode curar qualquer doença quando ela for consumida. E ela pode potencialmente curar a doença terminal da mãe do Jinwoo. E é aí que entra a jogada da evolução dele. A gente vê ele lutando contra o Vulcan, que, cara, foi uma luta épica. Dessa vez ele usa, né, 2 sombras dele, que seriam o Iron e o Ygritte. E assim como o Vulcan, ele é uma besta de classificação S, ele é um indivíduo considerado poderosíssimo, tá? Ele tem uma grande força física, é muito evidenciado, né, da primeira forma como ele faz lá o Jinwoo ficar preso no chão com os golpes dele. E apesar dele ser um bicho muito grande, ele também tem uma construção robusta que traz pra ele muita velocidade, entendeu? E o Jinwoo é até incapaz de reagir a tempo de desviar dos golpes dele, irmão. Fora que ele tem uma durabilidade, meu irmão, que não tem nem comparação. A gente já viu ali que o Jinwoo deu-lhe um socão na cabeça dele, na cara do bicho, ele saiu voando, isso foi mostrado pra gente no trailer, e mesmo assim ele tava intacto. E, mano, ele saiu voando por vários prédios, cara. Fora o poder real dele, que é a fúria, né? Que ele é capaz de aumentar o limiar de dor e também melhorar suas estatísticas em 50% a mais. Mas no final, galera, o Jinwoo consegue derrotar ele, tá? Ele não é o suficiente. Só que ainda faltam 2 chefes pro Jinwoo derrotar em andares mais altos, que seriam, se eu não me engano, os chefes do andar 50 e do 75. E pra isso ele precisa fazer o quê? Subir mais de nível, estar mais forte. Tanto que o próprio Jinwoo fala no trailer, os soldados normais não vão ajudar ele a subir tanto assim. Ele precisa de um exército de monstros. Um exército que seja tão forte que ele não precise nem se preocupar em entrar em combate, né? E aí é que nós vemos até a cena do Iron também. Vai ser a próxima sombra que o Jinwoo pega. E como que ele pega o Iron? Também é mostrado pra gente o incidente do Portão Vermelho, que é um evento desastroso pra caramba lá num portão Rank C, que foi comprado pela guilda do White Tiger, né? E cara, quando eles entraram nesse portão, que era de Rank C, o portão se tornou um portão vermelho. O ataque que era planejado só pra servir como um simples exercício ali, né? Treinar os recrutas e tudo mais pra guilda, acabou sendo uma equipe montada para um ataque não sendo qualificado o suficiente para lidar com um portão vermelho. E com só um rank A, que era o Kinchu no grupo inteiro, o resultado foi que dos 14 que entraram, 5 voltaram vivos dali de dentro. Pra tu ver o nível da parada. E eles só voltaram vivos por causa dos esforços do Jinwoo. Porque tudo aconteceu quando o Kinchu e os companheiros caçadores foram procurar Baruka, que era justamente o elfo do gelo, para que eles pudessem limpar aquela masmorra e vazar dali de dentro. Só que o Baruka e as tropas derrotaram facilmente aquele grupinho pequeno ali que se separou do Jinwoo. Nesse ataque ali, eles mataram todos os membros, menos o Kinchu, que fugiu com medo dali. E buscando, né, acabar com o Kinchu também, o Baruka seguiu ele pela floresta. Só que lá ele encontrou o Jinwoo. Quando ele
percebeu que o Jinwoo não era completamente humano, era forte o suficiente para dar uma boa luta para ele, o Baruka se ofereceu para poupar a vida do Jinwoo se ele sacrificasse a vida de todos os companheiros que estavam ali do esquadrão. Naturalmente, a gente sabe que o Jinwoo recusou essa oferta, e o Baruka convocou o exército para lutar contra o Jinwoo, mas aí o Jinwoo fez o quê? As sombras também vão lutar. Convocou o exército das sombras para lidar com as tropas do Baruka. E durante a luta do Jinwoo com o Elfo do Gelo, mano, o Quinchul ficou enlouquecido, ele entrou em frenesi ali, ele tentou matar o Jinwoo só para ser morto pelo Ygritte. Sabendo que o Jinwoo teria muita dificuldade para derrotar o Baruka, né, só com a ajuda do Ygritte, ele fez o quê? Extraiu rapidinho ali a sombra do Quinchul, o cadáver dele, e nomeou essa sombra de Iron. Agora, ele tinha uma sombra leal a mais no exército dele e forte. O Iron ajudou o Jinwoo ali, mano, perfeito na luta contra o Baruka, e finalmente eles mataram o Elfo do Gelo, esmagando ele no chão com o machado de batalha. E aí é quando o Jinwoo volta desse incidente, né? O nome dele começa a aparecer na boca do povo. Tudo porque a morte do Quinchul foi uma grande perda para o White Tigers. Isso porque ele era um cara que representava, né, um investimento significativo para a guilda, né? Porque ele tinha sido definido para juntar um esquadrão de elite da guilda. O número de caçadores mortos nesse incidente foi autossuficiente a ponto de virar manchete nacional. E até mesmo o Byung-Yu, cara, ele sabia sobre isso. Isso apesar dele estar lá no Japão. Só que, como ele não queria que as outras guildas principais descobrissem sobre o Jinwoo e tudo mais, antes que ele tivesse a chance de recrutar o Jinwoo, o Baekhyun-ho fez o quê? Não permitiu que a imprensa entrevistasse os sobreviventes ali e negou todos os rumores possíveis de que os sobreviventes receberam ajuda de um outro caçador muito forte. Mano, todo mundo tava querendo o Jinwoo agora. Até o Choi Jong-in foi falar com o Jinwoo. O cara queria recrutar o Jinwoo e tudo mais. É normal isso acontecer. Só que a gente sabe que o nosso Jinwoo joga solitário, né? Literalmente o cara cagou pro Choi Jong-in. O que de certa forma soa até meio épico quando a gente vê da vista de uma galera que não gosta de caçadores desumildes. Pois é, foi lindo. Mas enfim, né? O próprio Jinwoo, ele vê que chegou agora a hora dele de parar de se esconder, cara. Ele tava vivendo ali o tempo todo como um caçador de rank E, mas não dá. Ele vai começar a limpar as masmorras aí de rank A, rank S sozinho? Não vai dar certo. Então ele decidiu reescrever a história e foi refazer o teste da guilda de caçadores, que aumentaria a classificação dele. Tanto que quando ele foi lá fazer só o teste de mana, o Jinwoo ele simplesmente saiu invocando o exército das sombras dele, e foi dito ali pra gente no trailer que a mana dele já estava ultrapassando o aparelho de medir. Não tinha como medir o nível dele, que era muito absurdo, entendeu? Já estava acima de um caçador de rank S. E aí foi quando ele ganhou os holofotes por ser um caçador que poderia crescer e evoluir cada vez mais com o tempo. O que de certa forma é anormal, já que um caçador normal, galera, ele tem um despertar. Alguns têm outro despertar, né? 2, né? Despertam mais de uma vez. Mas isso já é uma coisa muito rara de acontecer. Normalmente, quando você desperta ele contra um rank E, você nunca mais se torna mais forte. E o Jinwoo provou o contrário dessa parada, porque ele foi escolhido pelo sistema. Então depois que ele fez o teste para mudar o rank dele, as coisas demoram, né? Tem toda aquela burocracia, mudança de papelada, averiguar o nível do cara e tudo mais. Ele não poderia simplesmente sair fazendo as dungeons, as masmorras. Então ele fez o quê? Vou esperar, vou ficar tranquilo. Então, a partir daí, a licença de Rank S dele ia sair e o Jinwoo se juntou a uma equipe de mineração de caçadores ali, justamente para experimentar pessoalmente os ataques das masmorras de Rank A. E aí começou a história com a Tia Rain. Por quê? Lá no arco do portão da Guilda dos Caçadores, a Tia Rain ela foi vista participando de um ataque no portão de Rank A com o Choi Jong-in e vários outros caçadores de guilda ali que são fortes. Depois dela eliminar a maioria dos monstros, limpando parcialmente a masmorra, a Rain foi vista saindo do portão com o resto da sua equipe. E aí, quando ela passou ali pela equipe de mineração, ela já sentiu uma presença forte. E era a presença do Jinwoo. No começo ela achou até que era do presidente Go-Gun-He, só que aí ela descartou essa possibilidade porque o presidente vai estar muito ocupado, né, para poder estar ali incomodando a guilda. Mais tarde, quando a equipe de mineração estava ocupada coletando alguns cristais de mana, a Rain estava patrulhando a masmorra e ela viu o Jinwoo estando na equipe de mineração e ele foi chegando muito perto da onde o chefe da masmorra estava. Quando ela viu ele, ela avisou para ele não se aproximar muito, porque poderia acordar o chefe, e percebeu que ele tinha uma arma na mão. Só que essa arma na mão dele era a adaga e desapareceu muito rápido. Ela acreditou que os olhos dela estavam enganados, tipo, pô, eu vi besteira, não tá rolando isso. Enquanto o Jinwoo se desculpou e passou por ela, foi quando a Rain sentiu aquele cheiro e notou que ele não era fedorento. Na verdade, era o homem mais cheiroso que ela já tinha sentido, entendeu? A mulher exigiu na hora saber a identidade dele, pô, ele estava registrado como um caçador de rank E e tudo mais. Nessa hora, a Rain se recompôs. Por quê? Porque ela, pô, viu ele como minerador, falou pra ele voltar pra equipe e imaginou que a razão pela qual ele não cheirava mal era justamente porque ele tinha uma classificação muito
muito baixa, ou seja, tinha muito pouca mana e tal. Em qualquer caso, a tia rainha achou que ele cheirava bem por causa disso, né, para um caçador. Só que a gente sabe que o nariz dela é sensível ao cheiro de mana, fazendo com que os caçadores tenham um cheiro ruim pra ela. O engraçado é que o Jinwoo, ele tem mais mana do que todo mundo ali e não tem cheiro ruim. O cara usa um perfumezinho bom mesmo, rapaz. Brincadeiras à parte, galera. Isso, na verdade, é por conta do status dele como jogador, né, do sistema. Ele não é, de fato, um caçador no ranking dos caçadores normais. Ele é um jogador do sistema, é uma parada diferente. E também temos uma breve aparição do pai do Jinwoo nesse trailer, né, o Will Hwan. Ele era um cara muito bom, muito amoroso, atencioso, trabalhou como bombeiro antes dele despertar como caçador muito forte, por sinal. Depois que ele ficou preso numa masmorra e desapareceu por muitos anos, a mãe do Jinwoo teve que criar ele e a irmã dele sozinha. Então, alguns meses depois, ela acabou caindo naquele sono eterno, deixando os dois sozinhos. E o Jinwoo que se tornou o ganha-pão da família, né, da parada toda, porque ele começou a trabalhar como caçador para dar suporte para Diná, para ela estudar e para pagar as contas da mãe no hospital. E depois que os governantes escolheram o pai do Jinwoo como um dos 7 vasos, ele foi devolvido para o mundo humano para matar o novo monarca das sombras, Jinwoo, né? Só que ele não suportou matar o filho dele. Depois que os governantes ordenaram então que ele protegesse o Jinwoo, ele concordou e protegeu o Jinwoo das sombras. Por isso que ele apareceu. Depois até o Jinwoo soube, né, do reaparecimento dele, né, pela federação lá dos caçadores e tudo mais. Só que acabou que ele não achou que era o pai dele. Enfim, temos uma história mais pra frente. Mas foi só uma aparição breve. E também vamos ter outra aparição breve também, que seria o Hwan Dan-su, que é justamente um cara que vários anos depois do irmão dele ser morto, ele já tinha desertado a América, né? Mas quando o irmão dele foi assassinado, que a gente viu ele lá na primeira temporada, ele tentou matar o Jinwoo, mas acabou que o Jinwoo matou ele e o grupo dele todo, junto com o Jinwoo e tudo mais. Aí ele deduziu o seguinte: pô, o Jinwoo e o Jinwoo sobreviveram a esse ataque. Eles foram responsáveis pela morte do meu irmão, então eu vou atacar eles. O Hwan, ele voou até a Coreia para caçar e matar o Jinwoo e o Jinwoo. Só que, por agora, também foi uma parada breve, porque infelizmente pro Hwan, quando ele alcançou o Jinwoo, o portão que o Jinwoo tava dentro era o portão vermelho lá, no qual ele pegou o Iron, né? E assim, não adiantava, ele acreditava que o Jinwoo já tava praticamente morto e que ele tinha vindo pra Coreia à toa. Então teve mó treta dele também com o Baekhyun-ho depois e tudo mais, mas ele, no final das contas, pegou o aviãozinho dele e foi embora pra casa, porque ele sabia que não ia adiantar de nada, né? Ele não ia conseguir encontrar o Jinwoo e tudo mais. Por fim, pra gente falar do trailer aqui, fechar com chave de ouro, a gente também vê um cara que se torna a próxima sombra do Jinwoo, conhecida como Tusk. Originalmente, um alto orc xamã Kargalgan, né? Uma criatura muito poderosa que o Jinwoo encontrou durante o arco do Castelo Demoníaco. Esse arco, ele aconteceu depois do Jinwoo aceitar a missão para invadir uma masmorra que acabava sendo uma masmorra escondida dentro do Castelo Demoníaco. O Tusk, na forma dele original, ele era um oponente formidável, como o Kargalgan, né? Especialmente por causa da poderosa magia e da habilidade de xamã que ele tinha. E o engraçado dessa parte aí foi ver que a Tia Rain presenciou o poder do Jinwoo. No dia de folga dela, a Tia Rain, ela foi ver o Jinwoo, foi encontrar com ele e tal, ver como é que ele estava trabalhando como minerador. Só que ela descobriu que ele estava no portão de rank A, que estava sendo limpo pela sua guilda. E ela percebeu que, pô, o cara estando ausente ali, aonde que ele poderia estar? Foi aí quando ela perguntou pro Baekhyun-su, que é onde ele estava e tal, que estava fazendo o portão. E aí ela foi informada que o Jinwoo estava servindo como um carregador substituto para a equipe de ataque. E aí foi um choque para ela, porque, mano, um caçador de rank A entrar voluntariamente no portão de rank A, e aí a Tia Rain lembrou daquela cena, que ele foi visto lá perto do território do chefe e tal, no portão anterior, da arma que sumiu, alguma coisa estava acontecendo com o Jinwoo, cara. Então ela decidiu entrar no portão de rank A sozinha, mas sem arma. Ela acabou pegando emprestado uma picareta de um minerador lá, e foi. E a rainha, ela encontrou alguns cadáveres de altos orcs e perguntou o que estava acontecendo. Talvez o Ki-Hun, ele conseguiu derrotar esses orcs aí. Só que ela sentiu uma onda de mana muito forte. E ela deduziu que essa mana estava sendo produzida pelo chefe da masmorra. Sabendo que o grupo do Ki-Hun não sobreviveria, a Tia Rain se preparou para ajudar eles. Quando ela alcançou a câmara do trono lá do Kargalgan, ela viu todas as invocações do Jinwoo massacrando os altos orcs. E ela viu que o Ki-Hun e o seu grupo estavam lá de boa. Ela perguntou o que estava acontecendo, mesmo que eles estivessem tão confusos quanto ela. Quando o Kargalgan começou a se fortalecer para o confronto contra o próprio Jinwoo, a Tia Rain ordenou que os juniores metessem o pé, a galera nova e tudo mais. E enquanto eles estavam lá assistindo o Jinwoo lutar contra o Kargalgan, ela aproveitou a oportunidade para perguntar sobre ele. Só que o Jinchul também confessou que ele não fazia a mínima ideia sobre esse caçador esquisito que estava lá. O Kargalgan, ele olhava para os humanos, a gente sabe que de cima, ele via os humanos como meros insetos.
E ele também era um cara que tinha prazer na violência, né? Já foi demonstrado quando ele convidou o Ki-Gun e a equipe para um ataque lá do castelo justamente para dar entretenimento para ele, né? Até que pelo menos acontecesse a quebra da masmorra. Só que quando o Jinwoo revelou e exibiu a força dele toda lá, mano, o Kagaugan perdeu completamente a compostura, ele ficou com medo. Ele percebeu que o Jinwoo, na verdade, não era humano, era um monarca. Depois que o Kagaugan foi derrotado, a Tia Rainha e os caçadores que estavam reunidos lá, eles ficaram em choque, porque eles viram o Jinwoo usar o poder dele para transformar o Kagaugan numa das sombras, nomeando ela de Tusk. E detalhe, o Jinwoo ainda tentou extrair a sombra do Kagaugan várias vezes, tá? Inicialmente ela foi falhando, indicando que o Tusk ele ainda tinha uma forte vontade mesmo depois de morto. Só que o Jinwoo eventualmente conseguiu. E o Tusk, pô, se tornou um dos seus soldados da sombra agora. Como sombra, ele manteve as habilidades mágicas e habilidades de xamã, o que se tornou um recurso valioso pro exército do Jinwoo. Ele precisava desse tipo de cara para continuar os ataques lá na masmorra do castelo, né? Do castelo demoníaco, para ele conseguir dominar tudo e derrotar os outros chefes. E aí é que nós finalizamos o arco perto do arco da Ilha de Jeju. O próximo arco seria o da Ilha de Jeju. Mas a gente também viu uma habilidade incrível aqui, a evolução das sombras, né? Que eu acho muito maneiro. Quando as sombras, a gente sabe que ela terminou a primeira temporada em azul, mas tem a evolução, elas se tornam todas roxas. E, cara, bonito de ver, né? O Ygritte todo roxo e tudo mais. Muito maneiro. Galera, tem gente que acha que essa temporada pode facilmente ter 24 episódios, pra poder caber isso tudo. Eles vão juntar bastante a história e, sinceramente, eu não ia reclamar nem um pouco se tivesse 24 episódios não, tá? Por mim, poderia ter, eu adoraria, ainda mais que falaram que a animação ia melhorar e tudo mais. Então a gente vai ficar aí na expectativa, apesar de que eu acho que eles vão se dedicar mais na qualidade, saca? Eles vão trazer talvez 12 episódios, mas numa qualidade muito massa, entendeu? Pra trazer pra gente as expectativas top. A gente fica querendo saber porque a história de Solo Leveling é muito boa. Não é à toa que o anime foi nomeado aí o melhor anime do ano, tá? Então eu quero saber também a sua opinião. Se você tá hypado ou não tá hypado pra essa nova temporada de Solo Leveling. Óbvio, galera, que a gente não falou tudo da história aqui. A gente tá falando só do que foi mostrado pra gente no trailer. E botando os pingos nos is, né? Trazendo as explicações aqui um pouco mais completas. Mas tem muita coisa ainda pra gente trocar ideia. E é lógico que pra isso você precisa estar inscrito aqui no canal. Precisa estar com o sininho ativado pra você continuar acompanhando junto comigo, mano. Com certeza, quando lançar, a gente vai estar falando de tudo aqui, ó. Com análises semanais de Solo Leveling, trazendo tudo que foi excluído, adicionado, mudado, enfim. O negócio vai estar tudo, vai vir pra quebrar tudo. E eu conto com a tua força aqui no canal, se você é fã de verdade, hein? Muito obrigado, tamo junto demais. Beijo no coração de vocês e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!